Olá, tudo bem? Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos nesse dia. Pedimos a você mais uma vez que preste bastante atenção em todo o assunto que vai ser mencionado, tratado aqui. Se houver algum questionamento, algum comentário a ser feito, faça os comentários aí na linha de comentários que nós vamos estar avaliando e, dentro do possível, elucidando, dando a resposta a qual você está buscando. Estamos aqui também agora com o pastor Nélio e nós vamos começar o dia de hoje fazendo ao pastor uma pergunta. Por que os judeus fazem uso do Talmud junto à Torá ou à Taná? Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez pela graça do Eterno e temos como um tema para o nosso assunto a relação de Yeshua com a palavra. Eu preciso compreender que Yeshua, sendo a palavra de Deus encarnada entre os homens, ele é a nossa direção. A palavra encarnada, que é Yeshua, o Filho de Deus, ele é a nossa direção para a vontade do Eterno Pai se cumprir nos seus propósitos, que é o homem ter uma direção perfeita, sem nenhum obstáculo. Então, já comentamos que a palavra teve que ser escrita. O próprio Yeshua citou muita coisa. Já citamos isso na nossa gravação de número 24, que foi necessário codificar a palavra. Foi necessário trazer de uma forma que nós pudéssemos compreender a palavra de Deus. E eu queria ainda, nesse espaço aqui, dizer que a natureza não precisa de uma palavra escrita. A própria natureza não precisa de nada escrito. O que Deus disse no princípio, haja e suceda desta forma, toda a natureza obedece. Eu não preciso chegar todo dia para uma árvore e dizer para ela, árvore, você tem que obedecer a palavra. Eu não preciso chegar para um peixe e dizer, peixe, você precisa obedecer a palavra. Porque a palavra de Deus, ela está no universo. A palavra de Deus, ela está movimentando todas as coisas. Ela gira, faz girar todas as coisas, faz viver. Agora, por que a palavra, ela chegou até nós? Porque nós desalinhamos da vontade de Deus. Embora que também a natureza tenha o peso da mão de Deus, devido à queda do homem, em nascer cardos e espinhos, mas eu não preciso também dizer para a terra nascer cardos e espinhos, porque Deus disse e assim tem sucedido. Então meu pastor me fez a pergunta sobre o Talmud. Quer dizer, também temos a noção da palavra oral, que foi do Eterno dita e não escrita pelo próprio dedo dele, a Moshe. E essa palavra que ficou no coração de Moshe foi passado depois para um rolo, para um pergaminho, para um papiro. E surge então a necessidade de interpretar melhor aquilo que Moshe, que recebeu audível de Deus, ser melhor orientado para o povo, esclarecido, melhor dizendo. Então, surge o quê? O Talmud. O Talmud. E o Talmud, ele vai buscar esclarecer os pormenores do que Deus disse a Moisés, nos 5 livros do Primeiro Testamento.
Então, o Talmud vem para isso, para esclarecimento da palavra do Eterno nos 5 livros, como eu disse aqui. Amém, meu pastor? Pastor, mais uma pergunta que nós gostaríamos de fazer aqui está relacionada: pode haver a possibilidade de conter falhas ou distorções nas interpretações daquilo que Deus disse? Meu pastor, pode, e eu acredito que há erros sim. Por quê? Porque as traduções são feitas por homens naturais, como nós temos os nossos comentários bíblicos, que vêm nos ajudar, nos esclarecer alguma coisa. Mas eu não posso tomar aquilo como fidedigno, porque são homens, embora que busquem em Deus, o Eterno, a interpretação, mas é sujeito a erro sim. Então, o Talmud, ele traz esclarecimento só daquela parte ali de trás, lá dos 5 livros. E os nossos comentários, muitas vezes, eles também cometem erros. Por quê? Porque eles só trazem explicações do Novo Testamento. Eles deixam o Testamento, o Primeiro Testamento para trás, pastor. E deixando o Testamento para trás, o Primeiro Testamento, automaticamente estão cometendo erros. Tanto no Talmud, quanto nos nossos comentários. Então, como fidedigno para nós podemos dizer, porque houve uma inspiração nisso, são os apóstolos que escreveram os feitos de Jesus, que narraram os acontecimentos do Primeiro Testamento no Segundo Testamento, onde a gente fala das 2 pernas. Se você ficar com o Primeiro Testamento e não tiver o Segundo, tá manco. Se você tiver o Segundo e não tiver, vice-versa. Então, há erro sim. E nós não podemos nos apegar totalmente a essas revelações, ou vou dizer assim, esclarecimentos, né? Que é uma revelação do homem, aquilo que vem no coração do homem. Tanto é que o Talmud, pastor, eles debatem ele é livre para debate. Ora, se a gente tem uma palavra final de Deus, como eu disse aqui, a natureza não fica tentando interpretar a palavra. Ela por si obedece, porque a palavra foi dita e ela tem a sua continuidade. Pastor, então, está relatado que podem haver erros. Existe uma margem? Qual seria essa margem de erros? Não dá para se medir essa margem de erros. Por quê? Coisas que estão ali, tanto no Talmud quanto nos comentários, tem verdades, mas muitas delas não são reais, não há realidade ali. E falta algo muito importante, que é o esclarecimento vindo da parte de Deus pelo Espírito do Eterno. Porque é o Espírito que esclarece, é Ele que tira as nossas dúvidas. Yeshua mesmo, ele citou sobre isso. Ele falou que os homens daquela época tinham deixado os mandamentos de Deus para seguir tradições, ou seguirem tradições, costumes, quer dizer, tradições, mas que foram escritas. Ninguém criou uma tradição, alguma coisa para se tornar uma tradição, alguém copiou aquilo ali e passou adiante. E isso aí foi um dos prejuízos, um dos erros que cometeram, porque eles não conseguiram enxergar Yeshua, meu pastor, que estava aqui, a palavra encarnada no meio de nós para cumprir o Primeiro Testamento. E aí vem a falha grave para mim, tanto do Talmud quanto dos comentários, porque não faz o comentário do Primeiro Testamento e também o Talmud não faz o comentário do Segundo Testamento, de Yeshua, e morre aí.
Então, este é um erro gravíssimo para mim. Nós avaliamos o que o pastor está falando aqui e a gente começa a meditar sobre algumas situações. Nós já falamos em vídeos passados que algumas pessoas questionam as escrituras sagradas por dizerem que elas foram escritas por homens. Mas esse homem está vivendo até hoje, até os dias atuais. A palavra está desde o início também. Então ela não se modificou. Ainda como o pastor falou, existem as versões ou as atualizações da palavra, mas se nós voltarmos ao contexto bíblico, o hebraico, os originais, nada se mudou. E é por isso que quando o Senhor nos exorta a que nós não deveríamos tirar e nem acrescentar nada dessa palavra, nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Então nós orientamos a você que tem um certo entendimento, um certo conhecimento, se baseie na palavra. É claro que os outros compêndios bíblicos, ensinamentos, outras chaves bíblicas, outras coisas que você possa buscar, servem. Mas busque a orientação do Espírito do Eterno. É Ele que verdadeiramente vai lhe dar luz e elucidação a todas as situações. Mais uma pergunta aqui para o pastor. Pastor, como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Podemos dizer, sem medo de erro, só o Eterno para ajudar. Só o Eterno para direcionar a cada um de nós no entendimento daquilo que Ele mesmo disse. E uma coisa também interessante, meu pastor, é que o Talmud, ele foi escrito primeiramente em aramaico. Então, muitas vezes nós recebemos críticas de que a nossa palavra vem do grego e que tiraram do hebraico para o grego e do grego para as nações e etc. Ora, se o judeu tem que estudar o aramaico para interpretar e traduzir para o hebraico, o risco é o mesmo. E vem a pergunta, né? Por que escrever em aramaico se Deus quereria facilitar e não complicar? Eu, para aprender alguma coisa, ainda tenho que aprender uma língua. E se eu estiver errado? Pois eu não faço parte de um determinado povo, eu posso estar errado em relação à interpretação. Então, só o Eterno, não precisamos de mais nada. Eu mesmo, pastor, eu faço uso dos comentários, que a gente pesquisa, tudo que nos chega à mão, que a gente percebe que é interessante, mas filtramos tudo. E se o Eterno não clarear, não der verdadeiramente o esclarecimento daquilo ali, nós podemos cometer erros gravíssimos, gravíssimos. Então só o Eterno que poderá tirar todas as nossas dúvidas e deficiências, tanto do Talmud quanto dos comentários bíblicos, porque a palavra de Deus independe disso. Independe disso. Amém. Nós vamos estar avaliando agora o Evangelho de João, capítulo 6, verso 45. Diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. É claro o texto. O próprio Eterno, porque temos o Espírito do Eterno em nós, ele nos esclarece quando há uma dedicação, quando há um desempenho na meditação da palavra. Que ele não vai sair esclarecendo para aqueles que não interessam pela sua palavra. Então, essa passagem de João 6,45, e temos também João 14,26, que dá mais uma clareada. Tem muitos textos, mas vamos ficar só com esses dois aqui. João 14 nos diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vocês observaram?
O Espírito Santo ensinará todas as coisas. Aquele que o Pai iria enviar no retorno de Yeshua para o céu. Ele iria ensinar o quê? A Torá, Tanar, a Berit Hadashah, o Novo Testamento, que é para nós, o Segundo Testamento. Basta somente a gente se dedicar e buscar, que Ele vai nos instruir. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito do Eterno. E ele vai trazer esse estudo um pouco também de esclarecimento em cima do que estamos falando nesse vídeo aqui. Que Deus vos abençoe e até a próxima, se assim o Eterno permitir. Meu pastor. Então é isso, pessoal. Nós nos despedimos de vocês. Pedimos a vocês mais uma vez que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ou os demais vídeos que vocês têm acompanhado. Faça realmente desse canal, né, um aprendizado. E se houver alguma, como falamos no início, se houver alguma dúvida, alguma coisa que você porventura queira trazer mais esclarecimento, entre em contato conosco. Nós vamos procurar deixar aqui talvez no nosso e-mail e no comentário mesmo. Se houver ali, nós avaliando o comentário, nós podemos responder a vocês. Esperamos que algumas dúvidas sejam sanadas e aquelas que ficarem ainda permeando sua mente, que possa ser solucionada. Volte o vídeo, veja novamente. Esperamos você na próxima. Fiquem todos com Deus. Shalom.